Então, como a lei da suposição funcionou na minha vida? Quando eu estava ainda no Brasil e eu queria vir aqui para o Japão com a minha família, eu comecei todo o processo, né, físico, que seria o quê? Atrás de documentações, passaporte, enfim, toda essa burocracia aí. Só que aí o que eu fiz, né, na lei da suposição? Eu já me coloquei na posição de estar morando aqui. Então eu ia dormir, eu imaginava que eu estava na minha casa, no meu apartamento, na minha cama do Japão. Fui bem específica. Eu estou aqui no Japão, na minha caminha aqui. Quando eu acordava, eu abri o olho, olhava assim, para mim eu já estava no Japão. Eu não estava no Brasil. Então eu agradecia, ficava, ai, tô aqui no Japão, acordei. Então eu fui fazendo todo esse movimento de viver na ilusão, né? Como se aquilo já fosse real. Então eu manifestava isso também assistindo vídeos no YouTube, pessoas assim que são mães, né? Trabalham em fábrica essa vida toda. Então eu assistia pessoas assim que estavam na mesma vibração minha ali. Então aquilo sustentava mais ainda a minha energia, né? De cocriação. Então eu já me imaginava ali. Quando eu ia ver alguém, por exemplo, lá no Biwako, para mim era eu já ali. Então eu sentia como se eu com a minha família já estivesse ali no Biwako, Anichiga, passeando ali. Então hoje eu vou muito no Biwako, né? Apesar que só tem 2 anos que eu tô aqui, mas eu vou sempre lá no Biwako quando é verão. Mesmo sem dinheiro, eu tô lá, porque eu cocriei isso pra mim, então pra mim é normal acontecer. Quando eu vejo, eu já tô lá. Mas antes disso, que eu via outras pessoas fazendo isso, eu colocava na minha mente que era eu que estava lá. Então eu estava vendo a pessoa, mas era a minha história que eu estava projetando ali. Então, eu assistia coisas, notícias do Japão, seguia pessoas lá na outra rede que viviam aqui, mesmo eu não tendo, assim, amizade ainda, mas algumas eu comecei a fazer lá desde o Brasil. Então, eu fazia a minha vida toda em volta daqui do Japão. Então, a lei da suposição é isso, você viver como se já tivesse real, já fosse real, você já está vivendo. Então, não tinha plano B, plano C. É esse plano de morar no Japão. Só que eu já estava, antes de acontecer, eu já vivia aquilo, já era real. Então, quando você quer muito uma coisa, você tem que se colocar naquela situação, mesmo que ainda não está acontecendo, mas na sua mente aquela ilusão já é real. Então, não é que você é iludida, vai ficar criando uma coisa que não aconteceu. Mas é isso, você tem que se iludir sim, entendeu? Você tem que fazer aquilo ser real, porque vai ser real. Você está acessando um outro universo, você acessou aquele portal para que isso aconteça. Então eu abri o portal de viver, então tô aqui vivendo no Japão. Entendeu? Então, eu queria muito o iPhone. Então, eu já imaginava, por exemplo, o iPhone na minha mão. Eu não tava com o iPhone ainda, mas quando eu olhava para minha mão, para meu celular antigo, eu já falava, esse aqui é o meu iPhone. Quando eu fui ver, eu tinha um iPhone, entendeu? Como eu já criei outros celulares também com essa mesma imaginação. Então, é você viver como se já estivesse real acontecendo. Então, você vai atrair aquilo para você. Você vai atrair pessoas, circunstâncias, né, situações que vão te levar ao seu objetivo final. Então, essa é a lei da suposição, né? Então, eu imaginava como seria meu quarto, minha cama, os detalhes, sabe? Quanto mais detalhes você conseguir colocar nisso, mais real fica. Quanto mais você vibrar naquela energia, mais vai vir daquilo. Então, tem uma pessoa também que eu gosto muito de que fala da lei da atração, que é a Joema Novaes, que eu acho ela fantástica, muito simples na maneira de explicar, entre outros também que eu curto. Mas nessa época eu assistia muito ela e Neville Goddard, né? Que ensinava muito sobre a lei da suposição e eu fazia tudo que ele falava. Enfim, eu também lia The Secret, né? O Segredo, o livro, mas tem também vídeo para quem quiser. Enfim, são várias técnicas também que você pode estar fazendo, mas assim, o que funciona para mim mesmo é a visualização.
É o visualizar acontecendo aquilo ali já e focar naquilo como é real pra mim. Então, assim, isso pra mim é o que funciona, mas você pode fazer outras técnicas, outras coisas que vão te ajudar pra você ter mais confiança. Mas o que eu fazia de técnica era isso, olhar os vídeos lá no It lá, e fazer aquela historinha lá, é minha vida acontecendo. Então hoje, muita coisa que eu tô recebendo hoje são coisas lá de trás, que eu já praticava. Isso é muito real e eu aconselho muito você fazer, tá bom? Então fica aqui a dica.